né? Aqui nós vamos iniciar nossa aula conversando sobre imagem institucional, certo? Imagem institucional nada mais é do que a forma que os clientes, que o mercado enxerga uma determinada empresa, certo? É a forma que essa empresa se comporta diante do seu mercado de atuação, diante dos seus clientes. Basicamente, isso é imagem institucional, certo? A gente pode trazer aqui um exemplo da época da pandemia, por exemplo. A pandemia, né? As empresas elas possuem muito o perfil do gestor, o perfil do diretor, o perfil do proprietário, não é isso? Quando a pandemia, logo que a pandemia ocorreu, fechamento, uso de máscara, tinham dois perfis de empresas. Os perfis que acreditavam, e, tipo, todo mundo usa máscara, aqui só entra de máscara, todos os colaboradores usam máscara. E as outras empresas que não acreditavam, isso não existe não, vamos, entra aí. Entendeu? Então isso é muito da imagem que a empresa passa para os clientes. Então vamos supor esse primeiro exemplo, né? Exemplo 1. A empresa que tinha um cuidado, disponibilizava álcool gel, máscara, só podia entrar de máscara, todos os colaboradores de máscara, todo um cuidado. Ela transmitia um cuidado, né? Então as pessoas, os clientes, eles sentiam aquele cuidado, sentiam aquela organização que a empresa possui. Já na empresa 2, ele sentia o descuido, a falta de crença em relação ao que estava acontecendo. Então, muitos clientes não concordavam com aquela atitude, deixavam até mesmo de ir até esses locais, porque eles não transmitiam um padrão de comportamento que era aceitável para a situação, para o momento. Tá? Então, a empresa, toda empresa que se preze, que tenha um cuidado com sua imagem, né, com seu mercado, com seus clientes, elas devem prezar, devem analisar e devem trabalhar a imagem institucional da empresa, que é ela que vai mostrar para o cliente, transmitir experiências, sensações, e tem também um poder de atração. Tá? A imagem institucional ela tem um poder de atrair, certo? De fazer com que clientes se sintam, desenvolvam um sentimento tipo, eu preciso ir naquela loja, eu quero ir naquela loja, ela tem tudo que eu espero, ela é do jeito que eu queria, certo? Então, dentro dessa nossa apresentação do conceito de imagem institucional, nós temos a sua importância de cuidar da imagem corporativa, né? Porque a imagem corporativa, ela possui relação com os clientes, ela possui relação com o posicionamento da organização dentro do mercado. Cuidar da imagem corporativa, ela tem a ver com as vendas, como por exemplo, né? Certo? Como é que essa empresa ela cuida dos colaboradores? A empresa ela tem um cuidado com os colaboradores? Tudo isso, ela tem uma responsabilidade socioambiental. Então, todos esses são fatores que influenciam diretamente para o cuidado com a imagem corporativa, institucional. Certo? Dentro desses 5 minutos de aula, eu quero analisar aqui uma questão com você. Tá? Essa daqui. Então, assim, ó, essa questão, a imagem, o enunciado, né? A imagem institucional, também chamada de imagem corporativa, pode ser entendida como um conjunto das opiniões subjetivas do público, né, em sua totalidade ou em cada um dos seus segmentos,
com relação à imagem de uma organização. Avalie as informações a seguir e assinale a opção incorreta, certo? Quando você for fazer as provas, fazer uma prova, você tem que ir com a mente muito descansada, com a mente trabalhada, para que você esteja totalmente focado naquele momento, que é a realização das provas, tá bom? Porque dentro desses enunciados sempre tem essa questãozinha incorreta, ou então sempre tem palavras-chave dentro da pergunta, às vezes, né, que irão te direcionar para a questão certa. E caso você não esteja atento, você não vai entender essa, vamos dizer assim, essa dica dentro do enunciado da questão, tá bom? Então vamos encontrar aqui em relação ao conceito de imagem institucional, né, a opção incorreta. Então a opção A, imagem institucional, é o resultado das percepções da organização por parte do público, em uma forma de personalidade da corporação, compartilhada por todos os públicos a ela relacionados, e dá origem às condições para a construção mercadológica da identidade corporativa. Então é justamente o que a gente conversou, certo? Essa opção é correta, tá? Porque é justamente o que a gente conversou no início da aula. A imagem institucional, ela é fruto do que os clientes enxergam, eles percebem da organização, ou seja, a organização transmite uma imagem, transmite uma postura, transmite um comportamento, e o cliente tem essas percepções, os clientes têm essas visões sobre a empresa, certo? E nisso, através dessa percepção, dessa construção, através dessa percepção do cliente, é realizada uma construção mercadológica da identidade corporativa. Ou seja, é construída a imagem, a identidade da empresa dentro daquele mercado que ela atua. Então, se a percepção é positiva, ela tem um posicionamento mercadológico positivo. Se a imagem é negativa, uma imagem negativa dentro do mercado. Então, essa opção, certo, ela está correta. Então, ou seja, não é a questão no qual nós estamos procurando, certo? Aqui nós estamos em busca do incorreto. C. A imagem institucional, concretizada pelo seu manual de identidade visual corporativa, traduz-se não somente nos signos e símbolos sensíveis da empresa, mas também no seu estilo de gestão, a visão que a empresa tem dela mesma e a forma como expressa seus valores são parte da identidade, com certeza, certo? Essa opção é correta. Por quê? Por quê? Porque a questão do estilo de gestão, o estilo de liderança influencia bastante na percepção da empresa. Eu tenho uma liderança autoritária, eu tenho uma liderança democrática, uma liderança liberal. Então, todos esses pontos, elas influenciam diretamente também na imagem organizacional. Por quê? Porque eu tenho, dependendo do meu estilo de liderança, eu tenho impacto total na minha equipe. E se eu tenho um impacto negativo na minha equipe, eu tenho impacto negativo na transmissão da imagem dentro do mercado no qual eu atuo, certo? Então, estilo de liderança é muito importante, certo? Para essa construção da imagem da organização, tá? Assim como ela transmite os valores da organização, que é justamente aquela questão que eu dei o exemplo sobre a pandemia. Aquilo é uma questão de valor, ela acreditar naquela situação, do que estava ocorrendo ou não, porque a gente passou por um momento de descrença muito grande sobre o que estava acontecendo, não é isso? D. No contexto da imagem institucional, a identidade da organização é o seu maior patrimônio, cabendo à área de comunicação a gestão do seu ativo intangível. Correto. O posicionamento da imagem institucional resulta do equilíbrio entre a expectativa ou a demanda do grupo e os atributos psicológicos efetivamente transmitidos pela marca, ou seja, se os atributos não correspondem às expectativas do público, a marca irá se desgastar e a imagem institucional também será negativa. Tá certo? Tá. Então, B. Apesar de toda a importância dada ao tema,
a gestão da imagem institucional não deve ser considerada como estratégica para a organização, uma vez que se trata de questão de percepção do público e que decorre das práticas de marketing e comunicação. Essa questão está incorreta, certo? Por quê? Porque ele fala aqui, ó, a gestão institucional da imagem institucional não deve ser considerada como estratégica para a organização. Está incorreta essa afirmação, né? Porque sim, a imagem institucional ela é um fator, deve ser um fator estratégico para a organização, pois a imagem institucional ela transmite bastante o que é a empresa para o mercado e por consequência vai estabelecer se a empresa irá fincar a sua marca, sua bandeira no mercado ou não, certo? Porque se a imagem não é positiva, não é transmitida de forma positiva para os clientes, esse negócio ele não vai ganhar, não vai conseguir crescer dentro do seu mercado de atuação. Logo, ele não vai ter clientes detratores, clientes que falam mal da marca, que não gostaram da experiência, que não recomendam aquela experiência para as outras pessoas, e essa empresa, por consequência das suas ações, vai acabar fechando as portas, deixando o mercado, porque ela não tem condições de se manter dentro de um mercado no qual ela não foi aceita, tá bom? Voltando aqui para a nossa tela, a gente tem os principais fatores que influenciam a imagem da empresa. Então, nós temos aqui qualidade dos produtos e serviços, certo? A empresa precisa prezar por isso, porque é justamente a questão do feedback, a questão da satisfação do colaborador. Se eu vou em uma sanduicheria, por exemplo, satisfação, e a qualidade do produto é muito ruim, o atendimento é péssimo, eu vou falar para todo mundo. Não vai ali não, ó. Ali é horrível, o sanduíche é muito ruim, você passa mal, o atendimento é horrível, eles jogam o hambúrguer lá de cima, entendeu? Então isso é importante. Olha o que eu acabei de fazer. Eu fui um cliente detrator. Eu falei mal da empresa por uma experiência que eu tive com o produto ou com o serviço em questão. Isso influencia diretamente na imagem da empresa, de como ela é vista dentro do seu mercado de atuação. Ações no meio digital, certo? Hoje a gente tem um grande impacto das empresas dentro do meio digital. Temos muitas empresas que, vamos dizer, no termo digital, canceladas por um posicionamento, por escolha, por defender uma bandeira ou não, né? Então essas ações de marketing no meio digital, elas precisam ser muito bem pensadas, a forma que a empresa vai se posicionar diante de determinados assuntos, de determinados acontecimentos, uma defesa de alguma bandeira, por exemplo. A gente vive num país hoje que é um país onde a gente tem dois lados, né? Onde ou você é o lado certo visto por outras pessoas, ou você está do lado errado, né? Então a gente tem que ter muita questão sobre isso, porque um lado defende uma bandeira, o outro lado defende a outra, um outro tipo de bandeira, certo? Posicionamento político, que entra bastante aqui no que eu falei agora, né? A gente tem hoje as questões políticas, então se você tem uma empresa, a empresa atua, né? Aí apoia um candidato X, as outras pessoas dizem, vixe, não compra mais ali não, ó. Tá apoiando o candidato X. Vamos fazer uma campanha aqui, ninguém compra mais lá. Você já viu isso, talvez, né? Infelizmente está acontecendo. Acontecendo, infelizmente, dentro de um país que se apresenta como um país muito ignorante por esse tipo de ação, né? Um país que tem pessoas que apresentam esse tipo de comportamento é um país com características ignorantes, são características que não possuem tolerância, né? Não possui tolerância com as outras pessoas, basicamente, né? E a responsabilidade socioambiental que é tão falado dentro do meio corporativo, né? Se a empresa preza por esse cuidado, ela demonstra isso para seus clientes, tá bom? Isso é muito importante, isso tem total relação com a imagem da empresa, certo? Pronto, vimos aqui
fatores que influenciam a imagem, né? Agora nós falamos diferença de imagem e identidade. Imagem, ó, ela possui relação com a forma como o público enxerga a empresa. E a identidade, ela possui relação com a marca, né? Como ela realmente é, os seus valores, a sua missão, os seus objetivos. Então, a identidade é quem eu sou. A imagem é como eu sou vista, certo? Então, isso tem uma diferença. Então, Paulo, eu tenho a minha identidade, tenho meus valores, a minha missão, os meus objetivos, mas tem pessoas que me conhecem somente, que me fazem um desenho somente pela imagem. É a forma que elas me veem. Então tem pessoas que não me conhecem, que me desenham, que me descrevem com características X, mas a minha identidade é Y, certo? Então, por isso essa comunicação ela é muito importante. Existem no meio digital campanhas, são campanhas de consolidação de marca, que é justamente campanhas para que a empresa de marca, que as empresas utilizam, não para vender, mas também para dizer, olha, sou a empresa X, a gente trabalha com isso, a gente preza por isso, a nossa missão é isso, nossos valores é isso. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou me apresentando para o meu mercado. Eu estou mostrando para o mercado quem eu sou, quais são os meus valores. E nisso eles não vão julgar, eles vão me conhecer. Tá? Então, isso são estratégias bem importantes que as empresas devem adotar. E como melhorar a marca, a imagem institucional. Né? Como a gente pode fazer esse papel, esse trabalho de melhorar a imagem institucional. Bom, vamos só para cá mais uma questão. Sobre a relação entre identidade e imagem institucional, é correto afirmar que a identidade e a imagem institucional são palavras diferentes para explicar o mesmo conceito? Acabamos de ver que não, né? A identidade de uma empresa é a soma de suas características físicas fundamentais. Então aqui a gente já exclui, né? Que a gente viu que identidade tá aqui, ó. Pronto, tá aqui. Identidade são os valores, são as missões, são os objetivos da organização, tá bom? Não tem nada a ver com a estrutura, não tem nada a ver com o prédio, com a localização. Então aqui também já está errado. D. Identidade é o conjunto de sistemas que identificam a instituição por meio de recursos visuais, como logomarca, tipos. Então aqui é uma questão que ela meio que pode bugar a sua cabeça, né? Tipo, realmente identidade é quando eu vou lá e olho, né? Não, tipo, vai ser identidade visual, certo? Essa questão aqui, ela tá tratando de uma identidade visual. É quando você chega na empresa e olha lá na frente dela, tem um letreiro, tem um banner, tem alguma coisa. Isso é identidade visual. Identidade é o mesmo que cultura organizacional? Não, nada a ver, certo? B. A identidade de uma empresa corresponde a como se dão as relações entre os funcionários, parceiros, públicos, o que a distingue das demais, enquanto sua imagem seria a visão que se tem dela, que se pode ser produto da imaginação consciente ou inconsciente. Justamente. Lembra que eu dei o exemplo? Identidade, meus valores, minha missão, né? E a imagem é como as pessoas muitas das vezes me julgam. Elas me veem passando, por exemplo, olha aí, deixa, não fala com ninguém, um exemplo, né? Então, é a visão que as pessoas têm de forma inconsciente, muitas das vezes. Assim também é o cliente. Às vezes ele passa na frente da loja e diz, vixe, vou entrar aí não. Os funcionários, os vendedores tudo besta. Essa loja é muito chique, né? Então o cliente tem muito disso. Então isso é a imagem, a identidade da organização, né? Melhorando a imagem institucional. Então, a empresa pode investir em qualidade, aumentar os canais de entrada. Deixa eu falar com calma aqui. Pronto. Como a empresa pode melhorar a imagem? Investir na qualidade do produto, né, dos serviços, isso é basilar. Aumento dos canais entre cliente e empresa. Implantar o feedback, né, pode ser o feedback ou a pesquisa de satisfação. As empresas elas devem adotar para que elas possam ter um retorno do cliente em relação à sua satisfação, à sua experiência, realmente uma comunicação para entender o que o cliente sentiu dentro daquela experiência que ele teve. Né? Divulgar a empresa,
né? E melhorar a cultura organizacional, que isso mostra bastante. Imagina só, você tem um vendedor e sai, compra aí não, viu? Trabalho aí, é tudo feito pelas buchas. Aí eu não compraria não. Se fosse você, não compraria não. Certo? Então a cultura organizacional ela tem a ver com isso, né? Com cuidado também com os colaboradores, porque isso compõe a identidade da organização, a imagem da organização. Tá certo? Então essa foi a nossa aula de imagem institucional. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.